Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos em mais um episódio do nosso podcast Cotidiano e Direito. Nesse episódio optamos por um formato diferente e também por estarmos com duas convidadas. Depois deixem pra gente aí nos comentários se vocês gostaram desse novo formato. Eu sou a Maína Hortência, advogada, e sou apresentadora nesse podcast junto com a Clarissa. Eu vou passar para ela, que vai fazer a apresentação da nossa convidada. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui com a Mariela Zanini. Ela atua na área como corretora de imóveis há mais de 15 anos e ela é sócia e proprietária da Casa P Imobiliária, que fica aqui em Americana e tem uma ampla experiência no mercado de médio e alto padrão. Vou passar para ela se apresentar também, falar um pouquinho da trajetória dela, né, Má? Obrigada, primeiramente, meninas, pelo convite, estar aqui participando desse bate-papo, troca de experiências, né? Nossas áreas são todas ligadas e já estou no ramo há 15 anos, há mais de 15 anos, no mercado imobiliário. Nós temos a imobiliária hoje que está completando 15 e no ramo de médio e alto padrão. Hoje locação, venda e é isso aí. Que bom, Mariela. Nós agradecemos muito que vocês aceitaram o convite de vir aqui para esse bate-papo. A nossa outra convidada é a Camila Pavarim, que é arquiteta e atua há 23 anos em projetos residenciais, comerciais e industriais. Seja bem-vinda, Camila. Quer contar um pouquinho para nós da sua trajetória profissional? Oi, gente, tudo bem? Fico muito feliz pelo convite de vocês. É uma honra estar aqui para a gente trocar experiência. Tomara que eu consiga ajudar as pessoas que procuram um imóvel, né? Procuram se integrar desse assunto que a gente quer falar. Sou formada e atuo nessa área há mais de 20 anos. Trabalho com projetos residenciais, comerciais, corporativos, né? E médio e alto padrão. É isso. Pessoal, então, sequenciando aqui, nós trouxemos alguns temas que certamente serão de muita valia para quem quer aí acompanhar toda essa jornada, tanto da compra de um imóvel como numa locação. Até porque nós, com as convidadas, nós vamos trazer várias visões, né? Então tem a visão jurídica, que é a minha e da Maíne, tem a visão da arquiteta, da Camila, tem a visão da corretora, que é a Mariela. Então isso vai ficar muito interessante. E o primeiro tópico que nós estamos trazendo aqui para vocês é sobre essa jornada da compra do imóvel, mas também vamos pincelar a jornada aí da locação, né? Para a gente sempre tentar tomar a melhor decisão, a decisão que seja assertiva para o nosso caso. Então vamos começar com a Mariela, para ela falar um pouquinho aí do cenário atual do mercado, né, os custos envolvidos em cada opção, né, compra versus aluguel. Fala um pouquinho para a gente, Má. Vamos lá. Essa jornada do cliente é uma jornada muitas vezes muito longa, às vezes ela é rápida e às vezes ela é muito rápida. A gente até brinca lá, o cliente chega, né? A gente até fala, não desista nunca, porque os corretores às vezes falam, faz 1 ano e meio, quase 2 anos, que agora o cliente fechou. Então, assim, o cliente chega com uma demanda, uma história, a gente tem que sempre estar escutando o que o cliente traz para a gente poder saber direcionar e orientar e conduzir para o melhor caminho, né? Às vezes o cliente chega muito cru, então ele não sabe ainda o que ele quer, para onde ele vai, os valores. Então, assim, vai financiar? Até qual valor? Então, tem muitas perguntas a serem feitas para a gente conseguir conduzir, porque são muitos imóveis, muitos tipos de investimentos. Então, você tem que ouvir o cliente para ver a necessidade dele e a gente conseguir conduzir da melhor forma.
Às vezes o cliente chega mais preparado. Eu quero uma casa, um condomínio, até 2 milhões, terra. Só em Americana, ou Americana e Nova Odessa. Então a gente consegue filtrar um pouco melhor esse cliente, né? E já filtrar para poder mandar opções e ir fazendo as visitas. E tem aquela venda da jornada que é aquela muito rápida, que às vezes é uma oportunidade, que a gente já liga e na hora eu vou ficar, é meu, guarda. Então, assim, no decorrer dessa jornada, acontecem também muitas mudanças. Um cliente que às vezes chega com uma demanda que está procurando um sobrado com 3 suítes e no final compra uma terra de 4 suítes, né? Um cliente que às vezes está chegando com um interesse na compra de um terreno, porém a gente consegue ajustar, fazer todo um estudo e ele acaba comprando uma casa já pronta. E a gente faz conta, orienta, quanto custa para fazer um projeto, construir, vale a pena, não vale, achou a casa certa, a taxa de financiamento, então tudo isso faz parte do nosso trabalho de conduzir e ajudar o cliente nessa escolha. Então, muitas coisas mudam dentro desse período aí da jornada, né? A gente só não pode desistir do cliente e cada um está num momento da vida, cada um tem a história do cliente. Então, eu acho que o mais importante de toda essa jornada é a gente escutar o cliente. Pega o cliente, a gente fala para os corretores, traz aqui na imobiliária, escuta a história, o que cada um está vivenciando naquele momento, para você poder saber conduzir e orientar para o caminho certo. O investidor, um novo lar, então são muitas... A área, ela é grande, né? Então, eu acho que eu concluo essa parte da jornada na escuta, na história do cliente, o que ele traz para você conseguir conduzir. Porque é muito imóvel, cada um tem, né, a sua jornada aí. Acho que é isso. No meu ver, alugar ou comprar, tudo depende da prioridade do cliente, do investimento que ele quer. Logicamente que para comprar um imóvel, um terreno, ele vai precisar ter um investimento maior. Porém, ele tem uma liberdade no conceito, uma liberdade na otimização de espaço, em fazer um projeto mais personalizado. Agora, um cliente que já tem um investimento menor ali para aquela ocasião, seja um comercial, seja um residencial e prefere o aluguel, a gente fica um pouco mais restrito, mas a gente também consegue otimizar espaços e trazer aquilo para a vivência dele. E é esse negócio de conseguir escutar o cliente, ver o que ele quer, a experiência que ele quer viver nesses ambientes para a gente poder direcionar ele melhor, qual é o melhor oportunidade que ele tem que aproveitar. É isso mesmo, meninas. E aí, com relação à nossa atuação como advogadas, tanto em uma situação quanto em outra, né? Vocês bem sabem, tanto na compra quanto na locação, a importância de passar uma segurança para eles de que eles estarão amparados em contrato, que tudo vai ser feito de uma forma para não ter surpresas nem dores de cabeça com o negócio que eles estão fazendo, ainda mais quando se trata de uma compra, que muitas vezes é o sonho da pessoa e aquele negócio tem que ser concretizado até o final, sem aparecer nenhuma surpresa. Às vezes envolve financiamento, então tudo isso tem que ser muito bem analisado, não é, Clara? Não, com certeza. Eu até trouxe aqui para vocês, porque eu acho que é bem importante esse tipo de informação. Mas assim, ó, por exemplo, na locação, né? A importância de uma vistoria bem feita, né? Como que vai ficar esse contrato em relação a reformas e melhorias? Quem arca com o quê? Isso tem que estar previsto no contrato. Né? A questão de obrigações e direitos do locador e do locatário, né? Começando pela locação, então. Do locador, né? Entregar o imóvel em condições de uso, né? Responder por vícios estruturais. Né? Já o locatário, falando en passant, né, gente? O locatário ele precisa zelar pelo imóvel, ele precisa pagar pontualmente, né, os aluguéis,
ele precisa devolver o imóvel no mesmo estado em que ele recebeu, salvo os desgastes naturais. Isso tem que estar também muito bem delineado no contrato, né? E em relação à compra e venda, eu entendo que é importante nós falarmos que precisamos verificar toda uma situação jurídica daquele imóvel, né? Para trazer uma segurança para ambas as partes, né? Então, depois, claro, nós vamos esmiuçar um pouco mais sobre as questões de matrícula atualizada, certidões negativas, verificação de débitos de IPTU, condomínio, se houver, né? E assim, algo que eu acho bem interessante para a gente chamar a atenção aqui é que a gente precisa saber se a construção está averbada, né, pessoal? A gente não pode... Muitas vezes o BO, ele é mais embaixo, né? Se está tudo regularizado, né? E o contrato também, ele precisa estar muito bem alinhavado, né? Então, a questão dos valores, dos prazos, as condições de pagamento, as condições de entrega, né? Então, por quê? A gente sempre fala isso, é a realização de um sonho. Então, seja para alugar, seja para comprar, a pessoa, ela, de todo modo, ela vai ter um investimento, maior ou menor, né? E é um investimento de dinheiro e também emocional, né? Porque afinal é o lar da pessoa, se nós estivermos falando de um imóvel residencial, né? Então esse cuidado é importante, que de um sonho para virar pesadelo, 2 segundos. Não, com certeza. Eu vejo assim, na área de todas nós, na verdade, né? Porque que nem na sua, tem a questão de... Não é só estética, né? Tem a questão da funcionalidade também, né? Hoje, as casas de alto padrão, elas têm uma série de, por exemplo, automação. E se der errado, né? Então, se der certo, ótimo. Tudo que é tecnologia, quando funciona, é maravilhoso, né? Mas e... Quando dá errado, dá errado. Exatamente. Então, a gente até vai falar depois disso, dos fornecedores e tal. Mas é o que você falou, pode, né, deixar de ser um sonho. A pessoa perde até o rebolado, às vezes, né? Quando ela fica diante de algumas situações ali que o próprio imóvel, né? Questões, por exemplo... uma infiltração generalizada, né? No seu caso, por exemplo. Quem é a culpa? Então, né? Porque que não... E às vezes não aparece de imediato algumas coisas, né? Então, tem que ficar bem... prestando bastante atenção nisso, né? E achei super legal você também falar, Má, sobre a questão de atender as necessidades daquele morador, né? Ou do adquirente ou do locatário, né? Olhar mesmo para esse perfil de cliente e escutar as necessidades, né? Isso que eu achei bem interessante. E a gente fala, né, que a jornada é longa até chegar na parte de vocês, né? Que é essa parte da conclusão. Então, a jornada é lá do início e ela vai, né? Até conseguir resolver o problema, a gente brinca. O cliente chegou com um problema. Qual é o problema? A gente se junta e tenta... ajudar a resolver, mas às vezes ele é bem longo, às vezes é rápido, depende de cada um, da sua época e da sua vivência, né? Sem dúvida. Mas nós estamos aí para ajudar nesse processo, nós todas, né? Sim, com certeza, meninas. E sobre essa jornada, eu estava aqui pensando no caminho que o cliente escolhe entre comprar um imóvel e reformar, ou começar uma construção do zero, escolher um terreno e aí construir? Também é uma situação bem particular, né? Que é isso que a Mariela também falou e eu uso bastante. A gente usa muita psicologia antes da gente começar a criar um conceito e começar a criar alguma coisa para o cliente. Você achar o imóvel ideal e ver as possibilidades de potencial para uma boa reforma... assessoria de um arquiteto, assessoria de um bom corretor, para poder orientar o que dá para fazer ou não, né? Claro que com uma reforma a gente tem algumas limitações, mas a gente consegue adequar na vivência de cada cliente. Cada um tem um estilo de vida,
Cada um gosta, alguns gostam mais de receber, outros ficam mais introspectivos em casa. Então, a gente tem que fazer um projeto de acordo com esse tipo de vivência do cliente. Uns têm filhos, outros não, né? O terreno dá liberdade, mas é importante também a assessoria da escolha do terreno, porque a gente tem a topografia, isso influencia, isso é um custo alto para você deixar um terreno mais plano, o sol, aonde ele pega, o vento, tudo isso a gente pensa na hora de projetar para a gente dar maior conforto, funcionalidade, né? E trazer a experiência que o cliente quer sentir. Então, reformar, ou o cliente vai entrar na casa e o coração vai bater mais alto e vai conseguir enxergar um potencial, né? Mesmo com as limitações, aquilo parece que foi feito para ele, e construir do zero é importante também, porque você consegue fazer personalizado, né? Só que é um longo caminho também, onde a gente vai projetar, onde a gente vai pensar na vida do cliente, onde a gente vai levantar os investimentos, ver o que está dentro das possibilidades dele ou não. Então, tudo isso a gente tem que pensar antes de começar qualquer coisa, tanto uma reforma quanto uma construção do zero. Eu acho que isso que a Ká falou, uma reforma inteligente, ela é muito importante, porque na valorização do imóvel para uma venda futura, né? Às vezes a gente está vivenciando um momento, um casal que não tem filhos e eles vão casar, mas não tem intenção de ter filho, então eles vão construir uma casa com 2 dormitórios. A casa com 2 dormitórios, ela é menos comercial, ela é mais difícil de vender, vamos falar assim. Não que ela não vai ter o cliente específico para ela, vai, só que o nicho do mercado é um pouco menor para esse tipo de imóvel. Então, a vivência que a pessoa está naquele momento, ele tem que, a reforma inteligente, para venda futura, isso é muito importante. Às vezes os clientes falam, por que vende um monte de casa aqui no condomínio e na minha não vende? Então, é assim, a casa, o que mais vende hoje? As casas térreas, as casas mais práticas, que as pessoas estão hoje dando prioridade para a praticidade. Muitos construtores agora estão mobiliando as casas, é uma nova tendência, vendendo já mobiliado e pronto, a pessoa entra, zero trabalho, só levar roupa. Quando veio a pandemia, uma coisa interessante que assim, ninguém dava muito valor ou procurava por escritórios, por exemplo. Hoje, a casa com escritório, ela é super valorizada. Tem gente que deixa de comprar porque não tem escritório. E com a pandemia também, eles começaram a valorizar mais, porque assim, primeiro vem a viagem, depois vem a escola, e começaram a valorizar a experiência que eles querem sentir dentro de casa. Você falou uma coisa muito importante, o casal que só quer 2 dormitórios. Eu tive 2 clientes esse ano que a gente teve que fazer uma casa assim, mas pensando que se amanhã ela quiser vender, essa casa tem que ser comercial. Então, são 2 dormitórios. Mas a sala íntima com um lavabo grande, a gente deu a opção de transformar ele em mais uma suíte para ficar 3 suítes. Então, tudo isso a gente pensa também, eu costumo orientar sobre o que é comercial, vamos fazer para você do jeito que vai te atender? Vamos, mas o que é comercial? Então, vamos pensar nisso também, porque e se amanhã você quiser vender essa casa? Né? O projeto, né, falando da arquiteta, né, Ká, a importância também de ter um projeto, porque é uma casa bem distribuída, ela foi estudada, a gente entra às vezes no imóvel, não conecta. E é aquela casa que, porque vende a minha, não vende. Então, assim, é muito importante realmente essa parte da arquitetura que entra no estudo, tem um porquê, né? E você falou, eu lembrei, tem corretor que leva a arquiteta para escolher o terreno. Aí o que você acha? Vai dar para fazer a casa do jeito que eu gosto aqui, do jeito que eu quero? Porque querendo ou não, às vezes embaixo da terra vai mais de 100 mil reais. A pessoa custo, fala, nossa, mas aqui... aí o corretor mostra o outro terreno que é plano, que você não vai gastar com terraplanagem. Ah, não, mas é muito caro. Mas ele não consegue colocar aquilo na ponta do lápis para saber o que vale a pena. Então, a assessoria sempre é importante. Pessoal, e eu aqui vou dar esse fechamento, né, falando aqui
tanto de construção como de reforma. Veja, não é simplesmente, né, sair fazendo. A gente tem aí toda uma questão burocrática, né, que a gente tem que dar esse arremate, né, Má? E eu trouxe aqui para vocês porque a gente precisa falar também dessa questão. Licenças, aprovações necessárias, tanto para construir como para reformar, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de cuidados legais de contratação de mão de obra, né? Daqui a pouquinho. Mas assim, inicialmente eu vejo que a gente precisa verificar a questão do projeto, né? Se ele está aprovado, né? Tem toda uma questão se é em condomínio também. Eu vi um caso que foi feita a entrada, era um terreno que pegava 2 ruas, então ele tinha saída para uma rua e para outra também. E a casa inteira foi projetada para sair pela frente dali. Só que o condomínio não permitia aquilo, tinha que ser para o outro lado. Imagina ter que... Antes de projetar, inclusive, a gente tem que olhar todas as leis que cada condomínio tem de recuo, correto, de metragem, porque tem a metragem mínima que você precisa apresentar. Aí você precisa aprovar isso no condomínio para depois ir para a prefeitura. E se não tem isso, não tem a segurança de ter um advogado atrás assessorando, o problema lá na frente fica bem maior. Com certeza. Ainda mais vocês que atuam bastante em casas em condomínio, né? Igual vocês comentaram, a questão de seguir o regulamento interno é o primeiro passo e ter a aprovação. Então, quando a gente fala em aprovação, não é só na prefeitura. Sim. Tem outras etapas que demandam desse serviço. Tem que seguir todas as leis que cada condomínio fez com seu advogado, para poder também dar melhor qualidade de vida para todo mundo, não ficar um encostado no outro, um ouvindo o que o outro está ouvindo, porque, né, é um condomínio pensando em bem-estar. Então, é isso. Não, com certeza. Eu até trouxe aqui algumas anotações, né? Tanto a questão da responsabilidade técnica, né? A gente precisa ter aí dos profissionais envolvidos, arquiteto, engenheiro. Eu sempre aconselho que haja também um memorial descritivo, né? Para que todo mundo fique na mesma página, o que vai ser usado, o que não vai ser usado. Quando aplicável, a questão da aprovação do Corpo de Bombeiros, quando for aplicável em algumas obras, né, que a gente está falando de residencial, mas a gente tem comercial e corporativo, a gente precisa pensar também. Quando exigido também o estudo de impacto de vizinhança ou ambiental, quando exigido. Licença ambiental, né, se a obra for gerar um impacto muito relevante. A questão de acessibilidade, né, da NBR lá 9050, quando for exigido. Né? Tem várias questões de alvarás, licenças. Né? A gente já falou, tem a questão da prefeitura, tem os de funcionamento depois, né, para obras comerciais, salões. Né? Depois senão depois vai pegar lá no Habite-se, né, pessoal? Então temos que tomar cuidado. As questões de certificação de conformidade das instalações elétricas e hidrossanitárias. Que mais? Autorização, né, de concessionária, energia, água, esgoto ao final também. E de contratos mesmo, que a gente tem que bem observar na parte jurídica. Aqui eu coloquei alguns exemplificando, né? Questão do contrato com quem vai mesmo executar a obra, né? Os fornecedores também de materiais de construção, isso também é um contrato, né? As mão de obras especializadas, por exemplo, marceneiro, serralheiro, vidraceiro, né? Pensar muito na questão da responsabilidade civil, prazos, multas, garantias. Então, o contrato ele tem que estar bem fechadinho em relação a isso. Questão de seguro de obra, né? Quando é possível, né? Para cobrir aí possíveis acidentes, danos. Né? Verificar a questão de regimento interno, se for reforma, convenção de condomínio, né? Tomar bastante cuidado, prestar bastante atenção nisso.
se for o caso, né, de partir do zero, a questão do registro da incorporação imobiliária, quando for em regime de incorporação também, né? Tem regras e normas, assim, de montão, né, pessoal? Assim, eu coloquei algumas outras aqui. Tem as regras também que precisam ser observadas de segurança do trabalho, né? PCMSO, PGR, né? PGR urgente. Questão, dependendo do porte da obra, questão de CIPA também, né? E os EPIs tem que estar tudo certinho, né? Sempre tomar cuidado, né, pessoal, assim, para a gente não ter embargo de obra, etc, né? Questão dos treinamentos, da segurança, né? Tudo registrado, porque quem que está dando esse treinamento, né? E daí também tem a parte de regularização imobiliária, né? Que a gente já falou algumas coisas aqui, né? E depois, tudo dando certo, a gente tem o pós-obra também, né? Então, tem aí, claro, alguns aqui quando for o caso, né? Mas, por exemplo, a VCB, a BITSE, né? A averbação dessa construção no terreno direitinho, né? As emissões de CNDs, né? Isso sempre para possibilitar também uma venda, uma locação futura de uma forma regular, né? E depois fazer também, não pode esquecer de fazer a atualização cadastral junto à prefeitura para um lançamento correto do IPTU, né? Porque às vezes a pessoa deixa ali e fica, e aí depois na hora de vender, comercializar, acaba que isso fica pior, né? Porque daí tem que correr atrás dessa documentação para poder conseguir vender direitinho, né, Má? Cada tipo de imóvel tem a sua relaçãozinha, né, Clá? Sim. Você falou um ponto importante. Quando a gente vende muito casa em projeto, esse memorial descritivo tem que ser. Porque a casa não está pronta, você está vendo a imagem. Quando a casa fica pronta, não era isso, não, o que estava lá escrito. Nossa, então, assim, vendemos muitas casas em projeto. A gente já está bem caducado aí nessa questão de caprichar junto com a pessoa que está construindo, com o arquiteto, um bom memorial descritivo para não ter dores de cabeça futuras, né, lá na frente. Entregar o que foi comprado, né? Deixar tudo bem. Você tem que ficar em cima. A gente está com condomínio, né, em Nova Odessa. Sim. Entregando onde até a Má né? tá vendendo e eu fiz o projeto do condomínio inteiro. Exclusividade, O que eu vejo que é importante, principalmente na questão dos contratos, são sempre contratos bem elaborados e que fique tudo especificado de modo a não ter problema depois. A questão do memorial descritivo é um bom exemplo de o que estiver em contrato. São muitos detalhes, né, Má? E que estiver bem pactuado, acordado entre as partes, é um problema a menos que ninguém que está comprando quer ter uma dor de cabeça depois. Mas além da questão dos contratos bem elaborados, não só no momento da compra, uma preocupação também é com relação aos fornecedores. Sim. Porque às vezes o proprietário da obra compra e não faz contrato, faz uma compra e os materiais de obra são um investimento alto. Então, prazos de entrega, eu vejo também clientes com muito problema de atraso em obra. É terceirizado, porque o né? fornecedor não seguiu prazos de entrega de materiais e aí um outro prestador que vem depois fica dependendo daquele serviço. Então, tudo isso passa por formalizar em contratos. Inclusive, eu tive um problema muito grave com um cliente com um fornecedor, que era um fornecedor conhecido, nível Brasil, né? E pelo investimento, a nossa opção foi seguir com ele. A gente pagou tudo antes, né? E foi um valor bem substancioso ali e quebrou. Meu Deus. Quebrou. Então, a partir daí eu comecei a homologar alguns fornecedores, então pela minha experiência, então quem eu tenho mais segurança, quem eu sei que entrega, ou se tiver problemas, vai lá e vai resolver, vai estar disposto. Então, assim, foi um problema bem complicado. Vivi um Natal, porque a gente acaba vivendo o que o cliente está vivendo e a gente acaba se responsabilizando, porque pensa, foi eu que levei ele lá. Eu que falei, não, vamos fechar com
com esse, ele é mais caro, mas dá uma segurança porque ele tem nome. E não é bem assim que acontece. Igual que então, a gente tava brincando. tem que tomar cuidado, gente. Disse amigo, eu conheço, fica tranquilo, não precisa nem de contrato, eu conheço. Ai, quando vem falar, nossa, posso fechar? Meu vizinho tem uma marmoraria. Eu falo, Isso, mas eu conheço, é meu amigo. não vai me deixar na mão. A questão do contrato não é por uma questão de desconfiança, na verdade. Acho que quando por uma segurança. Se os clientes entenderem que, mesmo sendo uma pessoa próxima ou um amigo, como o exemplo da Mariela, um contrato é bom para você, que vai estar seguro, e é bom para o fornecedor também, que tem a garantia de que você vai pagar. Sim, isso então, é cláusulas bem redigidas, importantíssimo. fica todo mundo tranquilo, até o negócio sai melhor e flui melhor a negociação. Sim, tudo que é combinado antes não sai caro, né? Sim, é uma verdade. Com certeza. A gente vai, só para a gente pegar o gancho aqui ainda na questão de construir ou reformar, vamos começar aí com a Má, né? O que hoje mais vende? Que tipo de construção? Fala um pouquinho pra gente. Acho que a gente até estava falando, né? As casas hoje térreas têm. É a queridinha do momento. Antigamente, o sobrado era muito famoso, né? As pessoas queriam fazer sobrado, que era aquela casa grande, imponente. Mas hoje, eu acho que dessa vida corrida, a praticidade, as pessoas querem muito. Então, a casa térrea e uma casa bem distribuída, eu acho que hoje é a queridinha da vez. Aí a procura maior pelas casas térreas está bem grande. Sim. Com relação aos tipos de construção, Camila? Hoje, depois da pandemia, tudo mudou, né? Então, assim, a integração é muito valorizada. Sim. Então, as casas onde são integradas, onde você consegue ver a sua criança assistindo uma TV, você está fazendo um churrasco, seus amigos estão todos ali. Então, essa área integrada, eu acho que isso trouxe conforto, né? Trouxe proximidade das pessoas. Então, realmente, as casas térreas são as queridinhas do momento, é o que mais o pessoal pede. A gente só parte para um sobrado quando o terreno não dá a possibilidade da gente ter um espaço mais amplo, né? A funcionalidade, ser funcional, otimizar os espaços de forma inteligente. Isso é muito importante. A automação também, que traz muito conforto para as pessoas. Hoje a gente não tem mais mão de obra para ajudar como a gente tinha antigamente. Então, a funcionalidade, a praticidade hoje é o que manda, né? E integração, né? Ninguém corre hoje, todo mundo tranquilo. Não tem WhatsApp toda hora. E até para evitar aí as dores de cabeça, quais são os erros mais comuns que você vê em obra? Que poderia aqui dar algum exemplo pra gente? Erros, nossa, tem vários. Que poderia ter sido evitado? Que poderia ter sido evitado. Olha, gente, principalmente de fornecedor de mão de obra terceirizada. Isso hoje está muito difícil. Então, você ter alguém que você confia ou pegar a indicação do seu arquiteto que você confia. Sempre contrate alguém que você confie. Né? E siga o que ele está propondo para você. Porque se for para fazer sozinho, que foi aquilo que você falou, meu amigo faz, meu amigo, meu conhecido, o vizinho fez. Gente, não funciona. Não funciona. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas às vezes entregam as coisas, colocam um orçamento barato para entregar e depois não entrega o que estava todo mundo propondo. Então isso tem que ter muito cuidado. Então quando eu pego os orçamentos, eu sempre olho se o vidro está na mesma espessura, se as esquadrias estão estruturadas, todas iguais, ou se passou um vidro mais fino, que qualquer ventania vai quebrar. Então a gente tem que estar atenta a tudo isso. Tudo isso. Sem dúvida, porque tudo isso também tem uma questão de cronograma de execução, né? Esses erros eles podem atrasar, encarecer, né? Sair fora até do valor que aquela pessoa tinha disponível, né? Para investir. Fora o desgaste, né, claro. Sim, eu tô com uma obra agora eu tô com uma obra agora em andamento. A gente está
nos finalmentes, né? E ele estava de longe levando a obra. A hora que ele me contratou, eu fiz a parte de interiores e entrei na obra. Ainda eu falei, olha, vamos contratar a engenharia, porque eu não sei, não estou muito feliz assim com a estrutura. Gente, ele não quis, mas eu tenho uma equipe boa que me ajuda, graças a Deus. Mas a gente teve que trocar toda a platibanda que ele tinha acabado de colocar, refazer, quebrar toda a piscina, refazer e estruturar tudo de novo, porque falaram para ele uma coisa e entregaram outra. Contrapiso tava tudo esfarelando, quebrar tudo, refazer tudo de novo. Então, tem que ter cuidado e tem que ter um profissional. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas é um investimento muito alto ter um profissional dentro da obra. No final, não é mais alto. O famoso barato ser caro. Exatamente, porque assim, mas o empreiteiro cobrou tanto e para gerenciar a obra é tanto. Gente, só que para gerenciar a obra a gente está vendo se vai economizar material, como ele vai colocar o piso, qual o melhor aproveitamento desse piso, como que ele vai, sabe? E se tá na mão só do empreiteiro, não tem esse cuidado e esse olhar que a gente tem. Com certeza. Sobre isso até de uma casa bem feita, né, numa qualidade boa, eu ia perguntar para a Mariela o quanto que isso valoriza depois se a pessoa resolve vender esse imóvel que ela construiu, todos esses pontos que a Camila levantou. São detalhes que quando você entra, você consegue enxergar, é visível. Então, o próprio cliente, ele vê, a gente brinca assim, nossa, parece que essa casa é forte, né? E tem umas que dá a impressão que são fracas, né? Vamos falar assim. Mas é visível, é bem visível. E a casa que tem automação, já tem a persiana, que são as mais modernas hoje, né? Falando um pouquinho da tendência. E tudo isso valoriza, né? A pessoa tem muita opção hoje de escolha. Então, você vai indo para que te atende melhor, né? Sim. Eu entendo que é interessante também para a gente fechar esse bloco, para a gente falar um pouquinho da questão dos contratos mesmo, dos fornecedores, Sim. Puxando aí essa linha, né? Então, pessoal, na questão de contratos, né? A gente precisa ter o quê? Minimamente, um escopo detalhado do serviço, né? Se for mão de obra e entrega de materiais, também precisa estar bem detalhado. Nunca fazer de boca, jamais, porque como a doutora Maine falou, é segurança para as duas partes, né? A questão dos prazos de execução, né? E entrega, claro, o valor total, a forma de pagamento, né? A responsabilidade técnica, né? A questão das garantias, da manutenção, a questão de previsão de rescisão, né? É importante, eu sempre falo assim, para os meus clientes, pessoal, nos contratos você pode estabelecer um relacionamento com o seu cliente, inclusive, porque de repente aquela pessoa vai ser uma pessoa que fez aquela casa, daqui a pouco as circunstâncias dela mudaram, ela quer fazer outra. Se você prestou um bom serviço, ela vai se lembrar de você, né? E aí ela vai, né, te indicar, ou te indicar ou vai querer para ela. Isso é ótimo. Exato. Então, assim, gente, é uma forma de você estabelecer esse relacionamento, essa conexão, porque casa, prédio, o que seja, né? Tem também a questão de manutenção, né? Tem as periódicas, as preventivas, né? Inclusive, para construtoras, a gente sempre fala, pessoal, mandem o lembrete, né? Que precisa, não só para o adquirente, mas também, por exemplo, para o condomínio. Então, precisa fazer a limpeza da prumada de tanto e tanto tempo, tal. Por quê? Porque quer dizer que você não esqueceu dele, do seu cliente que confiou em você. Você, ou seja, você não deixou de ponta cabeça depois, entreguei, pronto e acabou. Não, né? Então, isso eu acho que é agregar valor também para quem está envolvido aí nesse processo de construir mesmo. É o cuidado, né? O carinho, o respeito ao próximo. Isso é importante. E isso que você falou, Clá, é muito importante, porque atualmente, quando a gente faz lá na imobiliária um levantamento dos leads, né? Achando que a maioria dos clientes vem por Instagram, por
portais, vem. Mas a maioria dos fechamentos, quando a gente faz esse relatório, são as indicações dos clientes que já são clientes. Ele morava, agora ele tem um salão industrial, agora ele quer alugar, quer comprar para sogra, o filho nasceu. Sabe, assim, tudo acontece lá dentro. Então, o lembrete de sempre mandar uma mensagem para esse cliente, de sempre ele estar lá, né? O cliente tem, às vezes, muitos imóveis. E o Instagram é ótimo, mas é uma vitrine, de lá vem, né, para dentro, a pessoa começa a acompanhar. Mas a maioria das vendas que já são clientes, que têm a confiança, que já conhece, a gente entende o que aquele cliente quer, porque às vezes é um corretor que nem sabe, fica mandando uma coisa nada a ver, então isso tudo é bem legal mesmo. Para mim também, é bastante indicação e incidência, não é tanto o Instagram. Mas na nossa profissão também, meninas, a questão do relacionamento é importantíssima. Que legal, né? Isso, e essa confiança e da pessoa voltar e fazer isso a gente se sente bem, que a gente fala, realmente eu fiz o meu trabalho com excelência, eu dei o melhor de mim, eu fiz com dedicação, isso é importante, né? Sim. E o que a Mariela comentou agora de mostrar uma casa, que é aquilo que o cliente está procurando, na hora que entender o que ele pede, mostrar uma casa, eu já lembrei aqui do nosso próximo tópico que a gente trouxe, que é o que a corretora vê que você não vê. Sim. E como você já sabe qual casa ele quer, já mostra a casa ideal, e o que você olha na casa no primeiro momento que você entra para conhecer o imóvel e começar a trabalhar nesse imóvel. Então, igual você falou, a gente estudar, né, saber da história desse cliente, e para fazer um bom negócio, a gente tem que conseguir unir as partes. A necessidade daqui e a necessidade daqui. Então, acho que um bom negócio é a gente conseguir unir isso. E lógico que nós temos algumas técnicas de negociação, né? O cliente está pedindo tanto, mas manda tanto que talvez a gente chegue em tanto. Tudo aquela questão interna. Lá na imobiliária, nós somos em 16 colaboradores. Então, quando chega uma demanda, isso é muito legal. A gente se junta, tem a reunião semanal, então a gente vai trazer. A Clá trouxe a necessidade dela. Tô com um cliente que ele tem uma casa, mas ele tem uma permuta que vai colocar. Aí todo mundo se une e começa para tentar encaixar. Porque a venda hoje, ela não tá assim, vou comprar uma casa, vou pagar à vista. Então ele vai entrar um carro, vai entrar né? E a gente tem que conseguir sentar e organizar isso para resolver essa demanda. E eu acho que assim, um bom negócio é quando a gente faz uma oportunidade, um lar que a pessoa estava procurando, uma boa alocação pro trabalho, para aquela profissão que a pessoa queria encaixar. Então, é um monte de... cada um com a sua história, né? Com a sua demanda, para a gente conseguir encaixar. Acho que um bom negócio é quando a gente consegue unir isso e resolver da melhor forma. Lógico, com a compra segura, que é muito importante, que isso também está atrelado a um bom negócio. A compra segura. E acho que é um pouquinho disso. E do seu ponto de vista, Camila, sobre essa questão de um bom negócio? Um bom negócio é um bom negócio para os dois, né? Vamos dizer assim. Tudo dá certo. Porque tudo dá certo. Então, essa parte de vendas, né? Deixo mais com a Mariela. E um bom negócio é onde o cliente fica feliz. Satisfeito. Né? Mesmo que seja uma reforma, mesmo que seja uma casa do zero, mesmo que seja um comércio, mesmo que seja um corporativo, mesmo que seja uma indústria. Né? Esse é o bom negócio. O que a gente considera, pensando agora, puxando para a nossa área de atuação de um bom negócio, seria verificar a documentação do imóvel desde o início. Começando aí por uma matrícula atualizada, para verificar quem é o proprietário, ver se não tem nenhum débito cadastrado, registrado nessa matrícula, de que a pessoa tenha eventualmente um processo judicial, ou pode acontecer até mesmo de ter uma penhora sobre o imóvel, consultar as certidões negativas, que a gente chama, que são para verificar se não tem nenhum débito nem na prefeitura, nem estadual e nem federal,
Isso tudo não é só um IPTU do imóvel, mas sim verificar se o proprietário, pessoa física ou jurídica, não tem débitos no nome dele, que possa vir a recair sobre esse imóvel. Então, essa pesquisa que a gente fala antes de fazer o contrato, antes de tudo, o primeiro passo é um levantamento da situação da pessoa. Isso inclui ações judiciais, consultar no fórum, protestos em cartório, outros débitos da pessoa. O básico que é consultar um Serasa e ver o score. Então, assim, essa pesquisa preventiva, eu vejo que daí que vai começar um bom negócio. Sim. Se não tiver nada que coloque essa compra em risco, né, da pessoa comprar um imóvel, depois vir a aparecer um débito do proprietário e recair nesse imóvel, já está começando bem a negociação. Sim, a segurança é o mais importante, porque é um investimento alto, um imóvel é um investimento alto e às vezes é tudo que eles têm. Então, se não tiver segurança, eles perdem, né? Então, você fazer toda essa pesquisa, levantar todo o histórico daquele imóvel é muito importante, traz muita segurança para quem está sonhando, né? Vamos dizer assim. Você sabe que eu lembrei que às vezes tem cliente que até é o comprador e ele quer que o negócio aconteça tão rápido. Ai, mas não precisa. Você acha que precisa de tudo isso? Ó, nós estamos aguardando. Às vezes tem certidão que demora um pouquinho mais para sair. Não, mas já vamos assinar. Não. Você acha que tem necessidade mesmo? Já tirou o Serasa? Já tirou. Mas tem um monte de certidão e cada uma é importante o quanto todas, né? E a parte jurídica, se o cliente tem ou não empresa. Não precisa, da empresa não tem nada a ver. Então, eu acho que engloba muita coisa. Às vezes o próprio comprador quer que a venda aconteça e a gente tem que dar uma segurada. Porque ele que é o que mais precisa se preocupar e ele quer que aconteça, naquela ânsia de resolver, né? Não perder um bom negócio. Sim. Deixar isso tudo atrelado é importante. É mesmo. Com certeza. Deixar passar nenhuma certidão. De jeito nenhum. Evitar as fraudes, né? Garantir uma transação segura, tranquila, sem desgastes emocionais. Sim. E, assim, talvez também complementando, a depender do tipo, né, de imóvel, a questão de fazer essa due diligence de documentação, mas fazer também, quando é o caso, a parte ambiental também, né? Porque às vezes existe algo ali. Eu mesma tenho um caso de uma galeria de água pluvial que jogava lá no meio de um imóvel enorme, que tinha uma área de preservação permanente e tinha uma erosão considerável. Teve questão de Ministério Público envolvido e tudo mais, né? Sendo que era algo que vinha lá do bairro de cima e era algo que a prefeitura mesmo colocou, né? Não é aqui em Americana, enfim. Mas até isso a gente tem que olhar, porque, enfim, né? E no caso, quando tem a ver com construção civil, assim, de incorporação ou os loteamentos, que são áreas maiores, tal, existem outras verificações, né, como o caso da parte ambiental, que a gente precisa ver, né? No caso de vocês também, né? Tem toda uma questão de detalhes estruturais, né, que é importante. Viela. Tem que deixar. Vai construir alguma coisa em cima da viela e se tiver que mexer, quebra tudo. Exatamente. E tem gente que fala assim, não, pode fazer, nunca vieram aqui. Exato. Mas e se? Mas é capaz de fazer. Exatamente. E acontecer. Exatamente. Não pode arriscar mesmo. Tem que ter um cuidado, tem que ir lá tudo certinho, que aí não tem problema nenhum. Exato. Sim. E disso tudo que estamos conversando, meninas, o que vocês veem de tendências desse mercado imobiliário? Que delícia. O que você vê, Camila, que quer destacar pra gente? Em sistemas construtivos, a gente já tem algumas coisas novas, né? Que é wood frame, steel frame,
que está ganhando um espaço devagar aqui ainda, porque a gente precisa treinar muito a mão de obra ainda, a gente tem muito problema de mão de obra. Sim. Mesmo porque a alvenaria também a gente já está tendo problemas com mão de obra, não tem muita mão de obra, né? Então é uma construção rápida, querendo ou não é mais econômica, consome menos água, é ecologicamente correta. As pessoas olham o preço final e falam, nossa, acho que não vale a pena, mas a alvenaria sempre tem aquelas surpresinhas que acontecem no meio do caminho, né? Outra coisa que a gente tem também, principalmente nos ambientes internos, né, que está vindo com bastante força, principalmente depois da pandemia, a afetividade. Então, assim, trazer um pouco da sua história para dentro desse ambiente, não só ficar com cara de revista, mas trazer o quadro da avó, as xícaras da tia, sabe? Colocar a sua história ali dentro para você ter a experiência de estar ali dentro e sentir a sua vida ali, né? Conseguir ver ela ali, um pouquinho de cada um da família, né? Então, isso está bem forte. A automação também, a automação tá pela praticidade, pela funcionalidade, integração das pessoas, está mudando bastante, né? Em tonalidade, a gente está deixando o cinza do lado, trazendo o terroso, que também traz esse carinho, né? Que vem da avó, que vem da afetividade. E a gente está começando a olhar para os ambientes como forma dele trazer experiências para a gente. Então, ele tem que mexer com os nossos sentidos. Então, o que você quer sentir na sua casa? O que você quer atrair para o seu escritório? Né? Então, isso envolve várias coisas, envolve todos os nossos sentidos. A gente olhar e ver harmonia nas cores, harmonia nos objetos decorativos, né? A gente sentir um aroma, uma climatização gostosa. Então, tudo isso eu acho que influencia. E tudo isso tá bem forte daqui para frente, né? É isso. Acho que é. Aproveitando até isso, que é um assunto que foi muito legal que a Ká falou, até quando você, nessa questão de sensações, né? Quando você vai mostrar um imóvel, aquela casa que tá cheirosa, bem arrumada, limpa, tem o ar-condicionado ligado, é agradável quando você entra. Ela te acolhe, ela te abraça. E diferente quando você entra num lugar que você quer sair rápido, né? Não tá gostoso aquela energia, porque a pessoa nem se preocupou em estar deixando a casa para o cliente receber, que vai ser um novo lar, né? E eu acho que essa questão das sensações que a Ká falou é bem legal, porque também a procura mesmo dessas casas perfeitas, de revista, e o pessoal tá trazendo um pouco mais, até para apresentar o imóvel, você contar a história da família que morava lá, uma mãe que criou 3 filhos, as pessoas estão interessadas na história daquele imóvel. Sabe uma coisa que eu fiquei observando, que eu acho que é da época de todo mundo aqui? Lembra do seriado Friends? Sim. Vocês lembram da casa da Rachel? Que era cada coisa de uma cor? Gente, aquele apartamento tinha muita afetividade. Tinha muita história, tinha a cara dela, da Mônica, né? Morava as duas. Então é isso que eu acho que a gente tem que trazer de volta. E acho que é legal também falar o tipo de revestimentos, de materiais sustentabilidade. Natural, pedra, muito sabe? Meio ambiente hoje. Trazer natureza para dentro de casa, porque a natureza traz conforto. Verde, a gente tem que ter no ambiente, traz conforto. A madeira, ela aquece, então ela tira um pouco daquele frio. Então, o material também faz todo sentido. É o que dá mais um dos sentidos que a gente precisa. Ter num ambiente harmonizado, né? A automação, igual a Ká falou, hoje todas as casas novas que tem a venda, persiana eletrônica, isso tudo já entrou no... aquecer o piso, em lugares frios. E o custo não é tão alto, às vezes a gente acha que é um absurdo. Tem campo para todo mundo. Então, assim, você quer um tipo de conforto e dentro do seu investimento dá para fazer. É só pensar no material, ou pensar na automação, ou a gente se vira, né? A gente estudou para isso. É verdade. E um item também nessa questão, falando de tendência, é a questão hoje da inteligência artificial.
que também a gente fala, ai meu Deus, será que, né, vai dominar? Ela tá aí, mas isso aí eu acho que é assunto para um outro podcast, porque é muito longo. Mas eu falo para os corretores. Eu acho que ela veio para somar. Ela veio para somar, mas ainda vai ter essa ligação que nós temos de eu te escutar, de eu ir lá acompanhar. Hoje os vídeos mostram a casa completa, isso ajudou muito até pra gente pra já filtrar antes de ir. Essa eu assisti lá o vídeo, não gostei. Isso ajudou muito. Porém, tem ainda, né, esse contato pessoal que faz a diferença. É humanizar, né? É humanizar, um pouquinho de tudo isso, né? É, isso mesmo. Eu, assim, pegando esse gancho, eu trouxe várias provocações também, porque a gente está falando de tendências, né? Pode ou não se consumar. E eu também trouxe provocações. Falei assim, eu não vou levar respostas, né? Mas, assim, na nossa área, né, Má, a gente tem aí várias questões com a questão da automação, né? Eu coloquei aqui assim, ó, provocações. Quem é o responsável se um sistema falhar? Como proteger os seus dados coletados dentro da sua própria casa? Né? Porque vamos supor que seja uma identificação facial. Né? Trouxe aqui do blockchain também, né? Que é uma propriedade que é registrada de forma imutável e rastreável, né? E coloquei também como provocação. E as repercussões da execução dos contratos, dos smart contracts, né? Como que vai ser isso? Como que isso vai ser implementado, né, na prática? A questão da tokenização também, né? Que a questão de transformar os imóveis em ativos digitais. Como que isso já existe, né? Então, não adianta a gente querer ficar com aquela visão de direito imobiliário, por exemplo, antiga, né? E assim, esses tokens, eles podem ser fracionados, vendidos, né? Então, precisa ter também uma regulamentação clara na CVM. Então, tem uma questão toda de segurança jurídica que engloba tudo isso. Aí eu também coloquei aqui, assim, que para a gente falar um pouquinho, né? Por exemplo, a House, né? Que ela traz a moradia como um serviço, né? Com funcionalidades, comodidades, né? Qual que é a natureza jurídica disso? É de locação, hospedagem, prestadores de serviço, essas comodidades que tem ali, né? Junto. Então, tem outras questões tem coisas que nem tendências são mais, elas já ocorrem, né? Elas já ocorrem. E como que funciona isso, né? Por exemplo, nesses apartamentos estúdio de 13 metros quadrados, enfim, mas que são próximos ao trabalho, que a pessoa vai a pé ou vai de bike, ou enfim. Mas tem todas essas comodidades, né? E, inclusive, são rentáveis para quem tem ali o imóvel e aquilo reverte como pagamento de condomínio. Gente, muito bom, né? Então, acho que tudo que a gente está falando, a gente nunca pode estar desconectado com a questão do comportamento do consumidor, né? Então, o que esse consumidor quer, né? Para falar de tendências, né? E eu coloquei aqui para a gente discutir, vamos ver o que a Má fala, questão das inovações com uma alta velocidade de mudanças. Então, né? Então, assim, não é uma coisa estático, é óbvio que não é, porque tudo muda, mas hoje a velocidade da mudança e do comportamento, né? A gente até começou o podcast falando disso, né? Que na pandemia tudo mudou, né? Então a pessoa não prestava atenção naquilo anteriormente, mas depois ela quer ter uma experiência na casa dela. Antes ela colocava outras coisas na frente. Começou a incomodar, porque, poxa, eu tenho que ficar aqui, né? Então, ficar o dia inteiro na sala. Exato. Como que eu faço? Uma sala
que não traz harmonia nenhuma, que não traz aconchego, conforto chega. nenhum. Incomoda. Receber os poucos amigos que nós tivemos, né? Que Exato. contato na época. E aí? Nossa, minha casa não tá pronta para receber, né? É isso mesmo. Mas eu acho que além das tendências que nós conversamos, tem coisas que já são atuais, mas é importante a gente trazer porque nem sempre as pessoas acompanham. A questão de alguns facilitadores nos negócios. E a Mariela também vai saber sobre isso. Hoje a gente já tem a possibilidade, né, já faz até um pouquinho de tempo, nos cartórios, de assinar escrituras de compra e venda à distância. Então não precisa mais estar comprador e vendedor aqui e consegue celebrar esse negócio através de um sistema do cartório que chama e-notariado, que faz uma videoconferência e assina essa compra. Então hoje, num mundo em que as pessoas estão viajando mais ou trabalhando longe ou morando determinadas épocas do ano, até mesmo em outros países, isso permite que os negócios continuem a ser realizados sem que as pessoas estejam. Exato. E uma outra novidade, se puder dizer assim, né, dos cartórios desse ano, que eu também acho que isso antes era um impasse em muitos negócios, era no momento de fazer uma escritura de compra e venda, quando travava no ponto de que a pessoa que está comprando não queria pagar antes de assinar a escritura. E quem estava vendendo queria primeiro receber o pagamento e aí assinar essa escritura por conta da segurança. Hoje os cartórios têm um sistema em convênio com o banco em que é possível registrar previamente, né, os termos dessa negociação, fazer o depósito do valor, de modo que esse dinheiro vai ficar ali numa conta vinculada ao cartório com total segurança. Sim. E que só será liberado para o comprador na hora que assinar a escritura. Só será liberado para o vendedor na hora que assinar a escritura. Então isso traz segurança de tudo que a gente já veio conversando, além dos contratos, essas novas tecnologias, porque não deixa de ser tanto o certificado digital, de poder assinar à distância, quanto esse sistema de conta vinculada, né, ao cartório, tudo no intuito de facilitar as negociações. Então essas novidades, atualidades, são bem-vindas aí no nosso dia a dia. E essa pra gente foi muito boa, porque imagina. Era uma briga lá, né? E não tinha o certo e errado, uma lei específica. Quem paga ou assina primeiro? E aí ficava aquela briga. Não, se ele não pagar, eu não vou assinar. Então, primeiro ele tem que assinar, senão eu não vou pagar. Como que eu vou mandar meu dinheiro? Então isso pra gente foi muito legal. Foi uma coisa nova que agregou bastante na nossa negociação, porque sempre tinha esse impasse no finalzinho, a gente ia tentando encaixar, não, mas faz meio que na hora e aí dava tudo certo, mas sempre teve casos até que os clientes chegaram a brigar, né, na hora e desfez o negócio. Então, realmente é uma questão nova que veio para ajudar, sim, nossa parte bastante. Que bom, né, as tecnologias todas nos ajudando. E já caminhando aí para o final, infelizmente, que a nossa conversa está muito boa. Se deixar a gente ficar o dia inteiro falando. Não vai ter mais o nosso almoço, porque a gente vai ficar aqui papeando. Não, a gente leva as câmeras pro almoço e a gente continua lá. Mas, Camila, tem alguma coisa que você gostaria de complementar de tudo que a gente conversou, para a gente caminhar aí para esse encerramento? Eu acho que as nossas profissões estão todas interligadas, né? Uma ajudando a outra, uma complementando a outra. Né? A gente precisa de alguém para assessorar uma venda de terreno, de uma casa, a gente precisa de alguém para assessorar uma ambientação, uma reforma, uma construção, e precisa totalmente da segurança de vocês, né? Porque a gente só pensa nos sonhos, apesar que você ainda pensa bastante em documentação, né? E vocês na parte burocrática, que é a mais importante, que foi que nem eu disse, né, no meio da nossa conversa, que é um investimento alto, um imóvel. Então, a gente precisa se assegurar de todas as formas para a gente não ter problema. Hoje o mundo está muito rápido, as pessoas estão muito espertas, vamos dizer assim. Então, eu acho que todo cuidado é pouco para hoje, tanto para comprar, quanto para construir, quanto para se precaver ali na frente, né? É isso. Acho que a Ká falou, é isso mesmo, a gente tá, nossas profissões uma ajuda a outra e soma.
E aí eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, do convite. Uma honra, né? Doutora. E falar um pouquinho também, assim, falando da minha profissão, né? É muito gratificante para a gente, eu falo, o corretor de imóveis, é muito importante. Por quê? Porque você participa de um momento muito especial na vida de uma família, que às vezes é a compra de um lar, a realização de um negócio comercial, às vezes um investidor que faz um bom negócio e te elogia. A gente participa dessa história com o cliente, a gente comove junto com o cliente, às vezes é uma separação, a gente chora junto com o cliente, às vezes é uma conquista, às vezes é um filho que nasceu, vai para uma casa maior e está casando, vai comprar um apartamento. Então a gente entra dentro da vida e participa e cria um vínculo, às vezes acaba virando até amigo, você vê se está tomando um vinho com o cliente. Então, eu já fui assim, até convidada para jantar, para viajar. É muito gratificante a profissão, eu sou muito grata. Lá, a minha equipe maravilhosa, amo vocês, as minhas sócias também, parceiras, eu, a Lesir e a Roberta. E acho que é isso aí, agradecer pelo bate-papo, adorei. Nós que agradecemos, meninas. Foi bem legal, bem dinâmico, né? Todo mundo, nossa, trouxe um ponto de vista, né? Eu também adorei. Quer fechar, Má? Sim, claro. Agradecer a presença de vocês, tá? Obrigada. Já estão convidadas para retornar quando puderem. Quando a gente quiserem. continua, começa um assunto novo ou segue algum tópico que a gente não conseguiu aqui aprofundar. Aprendemos muito, viu, meninas? Adorei ver aí o ponto de vista de vocês, a importância do negócio, do olhar da corretora, o tanto que o trabalho de uma arquiteta ajuda a gente na obra desde o início. Foi muito bom mesmo. Agradecer também a todos que acompanharam e assistiram ao nosso episódio, aos patrocinadores que estão desde o início. Nós estamos na 3ª temporada e as empresas Extintores Brasil e Master Immigration nos apoiam desde o início, patrocinando os nossos episódios. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui. Vem com a gente.